Senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, passamos a palavra ao diretor da Rede Engenharia, Vander Braga. Pessoal, primeiramente agradecer aí o evento aí da BGE, né? Convênio junto com a Fundação Vitor Decast, e um momento ímpar para que possamos, né, conhecer um pouco mais das normas e trabalhar em conjunto aí para aperfeiçoamento da geotecnia nacional. Objetivo de estar chamando aqui vocês para participarem. Amanhã nós teremos uma demonstração de alguns ensaios que foram apresentados aqui hoje, que estão ainda, né, a parte da tarde, ainda tem o professor Edgar e o Beto Souza, que vai apresentar ainda alguns ensaios de campos. Então, o objetivo é que parte do que foi apresentado aqui hoje seja demonstrado na prática amanhã lá no Olhos d'Água. Então, nós reservamos um espaço e, nesse espaço, teremos um equipamento e uma equipe de sondagem para fazer a demonstração. E nós temos aí algumas inscrições para apresentação desses ensaios de campo. Então, todos vocês, né, que se inscreverem, tem um número limitado em função do espaço para a participação, mas está aberto aí. Gostaria de convidá-los para estarem junto conosco lá na apresentação desses ensaios em campo, né? Nós executaremos alguns ensaios, né, ensaio de filtração, teremos o equipamento CPTU para execução do ensaio de CPTU e o PMT, e o Vaniteste, Carlos, vai estar? Tá, porque o PMT ele está numa unidade da Vale e nós não conseguimos a disponibilização desse equipamento. Então, teremos aí o CPTU, ensaio de infiltração e a coleta de amostra HQ23. Ok? Então, agradeço aí e se inscrevam. Obrigado aí. Retornando à mesa redonda Investigações Geotécnicas em Grandes Profundidades, passamos a palavra ao engenheiro geólogo Rodrigo Oliveira. Pessoal, dando prosseguimento aqui às discussões, eu gostaria de agradecer aos palestrantes anteriores, Alessandro, professor Antônio Sérgio, obrigado. Gostaria de convidar agora o professor Edgar Odebrecht para uma palestra intitulada Medição de Energia de SPT, trazendo aqui a formação, né, engenheiro civil pela PUC, é muito extensa, tá, gente, a formação dele, então vou tentar resumir. Pela PUC Rio Grande do Sul, com mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócio da Geoform Engenharia, professor da UDESC, desculpe. Especialista em geotecnia e fundações de taludes, ex-presidente da BMS e coautor do livro Ensaio de Campo para Fundações, que eu recomendo para todos aqui. Gostaria, então, de chamar agora para a palestra o senhor Edgar Odebrecht. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, agradecer a BGE e a Fundação Vitor Decast, parabenizar pelo evento. Eu acho que nós temos que ter mais desses eventos. Realmente, o fórum de discussão é muito importante, né? O Alessandro falou que nós temos que discutir aqui para poder ver como é que nós vamos proceder com as nossas normas. Como é que eu faço isso aqui? Aqui em cima? Não, aqui para avançar. Ah, tá. Bom, eu vou falar, então, sobre o SPT, medidas de energia no SPT. Vou falar de equipamento, procedimento e interpretação, né? Então, o Pena falou há pouco sobre o CPT, falou de interpretação, né? O mundo das argilas e das areias está bem dominado. Eu faço uma ressalva.
as argilas saturadas, as argilas porosas não saturadas com sucção, já não entro mais nesse rol. Houve uma discussão aqui que o CPT não representa muito bem o ângulo de atrito de alguns materiais, não vai representar, porque a gente tem que ir à origem das formulações, né? O CPT foi baseado em câmara de calibração para determinar o ângulo de atrito. Então, quando a gente pega um solo natural, a gente vai ter algumas dificuldades de correlacionar o solo natural com areias de câmara de calibração. Tem aqui a foto do professor Vítor de Mello e do Emilton Vargas. Os dois foram grandes defensores do SPT, né? O Milton Vargas queria ser mestre sondador de SPT. Eu vou falar com alguns conceitos da física aplicada à interpretação do SPT, medidas de energia, e vou fazer uma relação aí do martelo manual e o mecanizado, que é um tema que está muito em discussão. Aqui eu tenho cada pontinho desse é um registro de energia medido num equipamento mecanizado. Se nós olharmos assim, eu tenho uma boa relação, né, da energia comparado com a energia teórica lá de 478 joules. Posso até fazer um ajuste aqui. Mas aí eu poderia determinar um N60, né, uma eficiência de 84% para esse equipamento, e determinar aí qual seria a correção para o N60. Eu não sou partidário dessa metodologia. Por quê? Opa, aqui é muito... Eu pergunto, vocês acreditam nisso? Tá? Eu não acredito nessa correção do N60. Porque se eu mudar a escala da minha figura, eu vou ver que eu tenho uma chuva de pontos. E se eu botar todos os meus resultados dentro de um mesmo balaio, eu vou ter uma dispersão muito grande, né? Então, aqui está o... Opa, está muito sensível aqui. E agora, estamos confortáveis em acreditar numa correção de N60, né? Eu tenho uma grande dispersão e uma grande variabilidade dos meus resultados. Tá? Agora, se eu começar a levar em consideração o comprimento da haste, então aqui nós temos em amarelo um comprimento de 6 metros, em vermelho 10 metros, em verde 15 metros e em roxo ali 19 metros. E eu consigo fazer vocês vão ver que aquela chuva de pontos ela começa a se alinhar. E se eu faço em relação ao que eu chamo de penetração permanente do amostrador, eu não estou mais falando em N, número de golpes, eu estou falando em 30 centímetros ou 0,3 metros dividido pelo número de golpes. Eu estou falando numa grandeza física que é a distância, que é a nega, que é um comprimento. Eu já começo a identificar que há um crescimento da energia, né, um crescimento da energia com o aumento dessa penetração permanente do amostrador. E aí eu já começo a criar regiões dentro daquela chuva de pontos que eu tinha. Por quê? Porque eu comecei a incorporar um pouquinho mais de conhecimento na minha interpretação dos resultados. Então, uma certa massa que desce uma certa altura, ela vai ter uma variação da energia potencial gravitacional do ponto A para o ponto B, que vai ser a massa vezes a altura vezes G, vezes a aceleração da gravidade. Isso é física básica, né? E, no caso, quando eu tenho uma certa altura de 75 centímetros, mais um valor da penetração, eu vou ter, então, a variação da energia potencial gravitacional do ponto A para o ponto B, vai ser 75 mais Δρ, que é o quanto entra para a ação de um golpe, vezes a massa do martelo, vezes a aceleração da gravidade. Aplicando, então, essa expressão aqui, eu consigo
destacar áreas distintas daquela chuva de pontos que eu tinha. Na norma, nós temos no sistema manual, né, P, peso da haste, por centímetro penetrado. Então, a variação da energia potencial gravitacional vai ser a massa da haste, vezes o valor penetrado, vezes G. Então, eu tenho a energia aqui calculada sem nenhum sistema de aquisição de dados, de SPT Analyzer. Por quê? Porque eu não tenho aplicação de um golpe. Aqui eu tenho certeza da energia que está tendo, a variação da energia potencial. Agora vejam que se a minha haste é uma haste Schedule 80, que é do sistema manual, ou se é uma haste AW ou AWJ, ou uma haste H, o valor da penetração vai mudar, o valor da energia vai mudar. Então, eu tenho que levar em consideração a massa da haste, né, por unidade de comprimento e pelo comprimento em relação, na minha interpretação do SPT. Quando eu tenho o peso do martelo para uma determinada penetração, eu tenho que levar também, né, em consideração a massa do martelo, a massa da haste, a soma dos dois, vezes o valor da penetração, vezes G. E aí eu tenho aqui, no caso, um martelo de 65 quilos. No caso de um golpe para uma determinada penetração, a minha equação vai aumentando, né? A variação da energia potencial gravitacional da massa do martelo mais a haste vai ser os 75 centímetros, o valor da penetração, que nesse caso aqui seria 58 centímetros, massa do martelo, G, delta ρ, massa da haste vezes G. Tá? Então, vocês vejam que no valor da energia computada, adquirida por esses SPT Analyzer, que é um fabricante, existem outros, ele incorpora a massa da haste. Tá? Então, aqui eu tenho a equação que representa essas linhas à medida em que o meu valor de delta ρ vai aumentando, a minha energia vai aumentando. Se eu zerar agora meu delta ρ, se eu zero ele, o que acontece? Eu caio na energia denominada teórica de 478 joules. Aqui. Tá? Então, a entry energy, definida lá por Smartman, na década de 70, 80, né, é um caso particular da energia na situação em que não há penetração do amostrador. Então, por isso que eu não concordo muito em corrigir para o N60, por quê? Porque nós estaríamos caindo num caso particular. Então, qual é o significado de delta ρ? Delta ρ é uma penetração permanente do amostrador no solo. Então, eu não vou mais falar em N, vou falar em penetração. Eu não vou mais falar num número, eu vou falar numa medida. Então, é uma grandeza física. E, a partir daí, eu consigo interpretar o SPT de uma forma distinta. Então, por que não interpretar o SPT fundamentado numa grandeza física que tem unidade? Então, qual é o significado da variação da energia potencial gravitacional do martelo e da haste? É a variação da energia potencial, né? E variação de energia é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Deslocamento eu tenho, é meu delta ρ. Se eu tenho trabalho, eu vou ter uma força de reação do amostrador, uma força média. Então, eu vou pegar meu NSPT, né, 30 centímetros dividido por N, ou 0,3 dividido por N, dependendo da unidade que eu estou trabalhando. Delta ρ é um valor médio. E eu consigo, então, ter como um valor para interpretar meu SPT, não mais em N, mas em sim em uma força dinâmica, que eu consigo calcular. Então, por que não interpretar o SPT com base no trabalho efetivamente consumido para cravar o amostrador? Né? Por que não interpretar o SPT com base na força dinâmica média necessária para cravar o amostrador no solo? Tá? Então, associar o NSPT diretamente
a uma força dinâmica ou a variação da energia potencial gravitacional. Então, o que nós vimos até agora? Que a massa da haste ela interfere na energia. Então, se eu faço uma sondagem com um tubo Scalia 80, que é o padrão no manual, ou uso uma haste AW ou uma haste AWJ, vai mudar o valor da energia. Tá? E que é possível interpretar o SPT com base em conceitos de energia, conceitos de trabalho. Então, as formulações que nós temos na literatura, por exemplo, correlações empíricas, né, que determinam a tensão admissível em função do NSPT, que determina o ângulo de atrito em função do NSPT, ou a carga de ruptura em função do NSPT, ela não leva em consideração o comprimento da haste, a massa da haste, o valor da penetração. Então, eu estou botando um monte de gato dentro do mesmo balaio. E eu tenho que começar a separar para poder interpretar melhor o SPT. Tá? Então, interpretar com base nos conceitos de energia. Então, medidas, como é que eu vou medir a energia no SPT? Tá? Existem vários equipamentos, isso aqui é um equipamento da COP, do Rio de Janeiro, de 2002, desculpa, é um modelo bem antigo ainda do SPT Analyzer, da PDI. Esse aqui foi o que eu desenvolvi na minha tese, nós desenvolvemos todo o equipamento, então, em 2003. Esses aqui são vários autores da USP de São Carlos, que também desenvolveram um equipamento para medir energia. E esse aqui são os equipamentos modernos da SPT Analyzer, que é um fabricante. Né? Isso aqui é uma cortesia aí da rede, né, e da Geobit, que mediram a energia aqui no campo experimental deles e determinaram aqueles pontos que eu mostrei para vocês. Então, um agradecimento especial para poder ter essas informações aí a partir do Carlos, do Vander, do Marciano, aí da rede da Geobit. Como é que eu calculo essa energia? Né? Eu calculo essa energia por duas expressões. A primeira, ela vai de 0 a T1, e ela é a força ao quadrado ao longo do tempo. E a segunda expressão, ela vai de 0 a infinito, eu multiplico a força vezes o sinal da velocidade. A primeira equação ela é só válida no primeiro impacto. Já vamos ver o que é um golpe, um impacto. Né? Então, essa energia que é calculada com base nos 478 joules, né, eu botei aqui, vamos discutir, mas nós já estamos discutindo, ela não é de todo correto quando eu utilizo somente F ao quadrado. Eu preciso calcular com base em F vezes V. Então, N60, N72, N80, para mim, não tem muito significado, porque eu não estou incorporando variáveis que interferem diretamente no trabalho para cravar o amostrador. Eu preciso levar em consideração a massa da haste, o valor da penetração do amostrador no solo. Então, eu coloco uma interrogação para vocês ficarem pensando nesses valores que estão no dia a dia da nossa prática da engenharia geotécnica. Aqui eu trago um sinal de uma haste de 5,8 metros, 80 aqui é por causa do amostrador. Eu tenho o primeiro impacto, o meu pontinho aqui está apagando já. Nesse caso, eu tenho o primeiro impacto, o segundo impacto, o terceiro impacto e um quarto impacto. E vocês vejam aqui que tem mais outro ou não? A energia que está lá em marrom, ela vai crescendo. Primeiro impacto, segundo impacto, terceiro e quarto impacto já não são mais tão importantes. E à medida que eu calculo a energia somente com o primeiro impacto, eu tenho 64% de eficiência. À medida que eu vou considerando os outros impactos, ela vai aumentando. Observem esse valor aqui, para uma haste de 5,8 metros, 84%.
Então, aqui nós temos alguns sinais que foram adquiridos aí com o equipamento da Geobit, com a rede. Vejam o padrão do sinal, eu vou falar um pouquinho isso depois, aqui eu tenho o segundo impacto. Vejam que aqui a energia, essa aqui é a curva da energia, o primeiro impacto chegou até aqui, esse segundo impacto elevou um pouquinho mais a energia. Aqui outro sinal, e aqui eu tenho um sinal de 35 metros, uma haste longa, né? Primeiro impacto, e eu tenho um segundo impacto mais tardio aqui, que contribui claramente com um ganho de 400 para 430 joules. Então, vocês vejam aqui que aqui antes era 84, aqui é 89. Aumentou a energia. Por que aumentou a energia? Porque a composição de haste minha aumentou. Okay? Então, eu preciso levar em consideração, no cômputo da energia, comprimento da haste, a massa da haste, o valor da penetração permanente. E aqui nós temos, então, uma haste de 20 metros, né, o sinal. Aqui eu tenho o segundo impacto. Vejam que o primeiro impacto gerou uma certa energia. Quando chegou o segundo impacto, aumentou a energia. Então, eu tenho que calcular com a expressão força vezes velocidade. Aí alguns sinais que são adquiridos com esse equipamento. Vamos voltar um pouquinho na história. Por que do N60? Na época, não existia sistema de aquisição de dados capaz, deixa eu voltar aqui não vai dar para ver, mas aqui dá. Nós estamos falando de um evento de 0,1 milissegundos. É um evento muito rápido. Não existia, então, na década de 70, 80, sistemas de aquisição de dados que permitissem adquirir com essa taxa de aquisição para poder registrar esse sinal. Principalmente, os acelerômetros. Os acelerômetros não suportavam. Hoje em dia, nós temos acelerômetros que suportam. Então, naquela época, só se podia calcular a energia com base em F². E essa expressão ela é só válida no primeiro impacto. Vocês vejam que tinham sinais com vários impactos. Então, isso é uma questão histórica. Naquela época, eles fizeram o máximo que eles podiam, era o que tinha na condição. Mas nós evoluímos no sistema de aquisição de dados. Logo em seguida, né, Estados Unidos, 79, o professor Belincanta, em 84, no IPT, mestrado e doutorado, começou a medir energia. Também um herói, né, porque não existia equipamento. O Brasil tinha uma proteção de importação de equipamentos, mas ele conseguiu medir energia e só levava em conta esse primeiro impacto. Esse segundo impacto, ele não podia levar em consideração porque a expressão não permitia. Então, uma questão histórica, né? Naquela época, 30 anos atrás, né? Bom, o Cavalcante, na COP, em 2002, ele calculou como FVDT, mas chegou ao sistema, que o sistema manual brasileiro é em torno de 80%. É claro que a expressão que eu apresentei para vocês, ela tem perdas, e essas perdas, então, podem ser determinadas, que são neta 1, neta 2, neta 3. Então, eu vou ter aqui a variação da energia potencial gravitacional do martelo haste do sistema. Isso é importante porque, mudando o equipamento, eu vou ter que acertar esses coeficientes. Isso já está publicado na minha tese, 2003, está no livro, né, de ensaios de campo, e essa é a expressão. Então, aí os valores de neta 1, neta 2 para o sistema manual. Se vocês me perguntarem, sim, o sistema mecanizado, eu não tenho esses valores ainda, porque eu tenho pouca informação. E eu vou discutir com vocês que o sistema mecanizado é um leque de variações. Mas, com base nesse entendimento matemático da energia, da variação da energia do trabalho, eu consigo calcular a minha força dinâmica, e se eu dividir por uma área, eu consigo calcular um QD, com base na expressão
que eu acabei de mostrar para vocês. Considerando o meu amostrador como uma pequena estaca, eu consigo determinar parâmetros, né, com base no conceito do trabalho. E aí nós temos várias relações, por exemplo, aqui a correção de CN, para corrigir o nível de profundidade, né? Então, vocês vejam aqui, já me perguntaram várias vezes, sim, SPT é grandes profundidades. A literatura não apresenta isso, ela tem um limite. Nós não temos informações a 60, 70, 80 metros de profundidade. Em verde foi as equações, os pontos definidos pela metodologia com base no trabalho. E em linhas pretas tracejadas aqui, relações empíricas. Então, vejam que a metodologia desenvolvida foi muito próxima da relação empírica, está publicado na SCE em 2009. Com base nisso, e eu tendo meu NSPT, né, numa areia mais limpa, eu consigo calcular um QD a partir do SPT, que são esses pontinhos azuis, e comparar com o CPT. Vejam que eu tenho uma boa comparação. Então, o SPT, como o Pena falou, é uma ferramenta demorada, lenta, mas eu tenho bons resultados. Está publicado na Geotechnique 2017. E eu consigo, utilizando, então, o meu QD, determinar ângulo de atrito com base nas correlações de CPT. Não é prática recomendada, mas eu tenho essa possibilidade. Então, né? Para cada NSPT é possível determinar um QD. Como eu tenho QD, eu tenho QC. E eu consigo, então, determinar a razão de QD sobre NSPT. Onde é que eu uso esse valor dessa razão de QD sobre NSPT? Quem faz a estimativa de capacidade de carga de estacas com o método Ock-Veloso usa o K, né? Que é QC sobre NSPT. E eu consigo, então, analiticamente, determinar esses valores. Aqui, o NSPT está escondido dentro do meu Δρ. Aqui eu tenho a razão. E surpreendentemente, depende do comprimento da haste e é não linear. E aí eu fiquei assim, poxa, eu estou errado. E aí eu fui na literatura, né? Isso, claro, estou falando do sistema manual. E fui na literatura e o Veloso, está ali, 1979, a correlação ela é não linear. Só que, por comodidade, se ajustou uma equação linear, para facilitar a vida. Tá? Então, o método do Ock-Veloso, aquele K que a gente usa, aquele K e alfa, que vieram do CPT também, ele é não linear. Aqui eu apresento alguns resultados que eu obtive na literatura, com a ACAW, a WJ, NWJ, N3. Né? Se eu olhar de forma conjunta, com todos os gatos no mesmo balaio, eu tenho uma dispersão de resultados. Se eu começo a olhar de forma levando em consideração a massa da haste, eu consigo separar. Aqui tem uma outra relação que mostra em relação à profundidade, tem valores bem profundos. Agora pergunto para vocês, esse furo estava revestido ou não estava revestido? Vai mudar porque a dissipação da energia numa haste longa dentro de um furo não revestido é muito maior que a dissipação dentro de um furo revestido. Martelo, já estão me policiando aqui no tempo, eu vou fazer uma rápida abordagem sobre martelo manual e mecanizado. Então, o manual eu consigo peso para o penetrado, um golpe por penetrado, número de golpes para X centímetros penetrados. O sistema mecanizado, esse aqui é um martelo, que ele vai aplicar automaticamente os golpes sobre a composição de haste. Eu acho que muitos de vocês já viram esse sistema funcionando. E observem aqui que o que eu chamo de carenagem é essa parte onde o martelo está dentro,
apoia sobre a composição de haste. Então, a minha energia vai mudar. Eu vou correr um pouco aqui. Então, o que acontece? O amarelo aqui é a carenagem. E ela também, MC, a massa da carenagem, vezes o Δρ vezes G acrescenta na minha energia. Aí vem mais uma questão que todas as nossas correlações do sistema manual não levam esse acréscimo de energia aqui, devido a essa carenagem, em conta. O Marcelo da Biosonda me passou essa imagem. Se vocês olharem ali em cima, não dá para ver direito, mas é 124 quilos. Ou seja, eu estou tendo a massa da minha carenagem em torno de 50 quilos que eu estou botando a mais. Então, num SPT de 3 golpes, eu tenho 12% a mais de energia, 10 golpes, 3% de energia a mais no SPT. Esse aqui é um outro equipamento mecanizado. Não rodou o vídeo. Esse sistema, o martelo está preso na torre. Ele não exerce pressão sobre a composição de haste. Mas você vê que ele tem que acertar manualmente a posição do martelo a cada golpe. Então, isso pode ser um problema, porque se ele não acertar a cada golpe, os golpes subsequentes, eles passam a ter uma altura de queda maior do que os 75 centímetros. Eu estou correndo um pouco. Isso aqui é da minha ensaios que nós fizemos recentemente, naquele equipamento. Esse aqui é da minha tese. Né? Esse aqui foram... não quer rodar? Consegue... Então, com o sistema apropriado para fazer esses ensaios, a gente consegue correr rapidamente com... Não vai. Pena. Bom, então, com esses resultados, nós conseguimos separar aquela chuva de pontos em diversas regiões, em função do comprimento da haste, em função do valor da penetração permanente. E, nesses ensaios que foram feitos, nós vimos a nítida tendência do acréscimo de energia com a profundidade. Esses aqui, então, foram sinais obtidos com aquele sistema onde o martelo está apoiado sobre a torre, ele não apoia sobre a haste, e vejam que nós temos uma grande repetibilidade de resultados, né? E aqui está a energia determinada. Então, eu tenho aqui 6 golpes, mostrando a grande repetibilidade. Se eu tiver um golpe que ele foge desse padrão, é porque algum problema aconteceu. Então, às vezes, quando a gente olha para um resultado de CPTU, a gente olha assim, esse aqui tem algum problema. De tanta gente olhar, a gente já sabe. Então, esse aqui é um exemplo. Né? Aqui tem um exemplo. O sinal de velocidade ele tem um padrão que difere desse para esse. Então, esse sinal aqui não é um sinal que, eventualmente, deva entrar na minha análise. Por quê? Porque ele teve algum problema, ou a cabeça de bater estava solta, ou tinha alguma interferência que gerou algum ruído. Então, esse martelo, que a carcaça está presa na torre, é o que mais se assemelha do sistema manual. Né? A norma americana, a STM, ela apresenta esse martelo que, se vocês olharem aqui, isso aqui é um cilindro hidráulico. Ele tem aqui o êmbolo. E tem todo um circuito que está na norma. O que esse cilindro hidráulico faz? Ele compensa a massa do martelo. Então, ele apoia levemente sobre a composição de haste, diferentemente daquele martelo da Biosonda que eu mostrei para vocês. Então, esse martelo ele fica flutuando em cima da composição de haste. Então, ele estaria mais próximo do sistema manual. Tá? Essa aqui é uma imagem, então, do equipamento da Masco-Pena. Está aqui o cilindro hidráulico, e ele fica flutuando em cima da composição de haste. Então, ele não interfere tanto. Qual é que é o sistema que está certo, qual é o sistema que está errado? Todos estão certos, porque todos atendem à norma brasileira e americana. O que nós temos que fazer é entender esse mecanismo de transferência de energia e medir a energia.
Então, o SPT, assim como qualquer ensaio de campo, deve ser efetuado com equipamento e procedimento normalizado, né, estabelecidos na prática da engenharia. A interpretação do SPT, como do CPT, do DMT qualquer, deve ser fundamentados em conceitos básicos da física. Eu tenho que ter uma interpretação, qualquer for meu ensaio, de forma analítica, depois eu posso passar para uma forma empírica, posso passar para uma forma numérica, né? Com base no conceito de transferência de energia. A massa da haste influencia diretamente no valor da penetração do amostrador e, consequentemente, na energia, né? O entendimento do funcionamento do equipamento, qualquer equipamento, né, é fundamental para a interpretação de qualquer ensaio. SPT, CPT, DMT. Tá? Então, quanto maior a massa da haste, maior a energia. Quanto maior o valor de Δρ, maior a transferência de energia. Bom, vou pular aqui. Faltou uma figura. Aqui, essa aqui pulou. Então, nós temos no mercado, hoje, todos esses martelos aqui, eles estão no mercado nacional. Né? Esse que está na norte-americana é o do Damasco Pena, que estava na foto anterior. Esse aqui é de uma empresa, esse aqui é da Biosonda, esse aqui é da outra empresa. E assim nós temos um leque de possibilidades. Ok? Então, eu corri um pouquinho, desculpe, mas eu estava afoito aí para mostrar toda a minha apresentação. Eu agradeço ao Carlos, ao Eduardo, da rede, e o Vander, o Marciano, da Geobit, por esses resultados que enriqueceram muito essa apresentação. Agradeço aí a atenção de vocês.